Vamos abrir o texto sagrado, irmãos, enquanto as crianças estão seguindo com os nossos diáconos e professores. Romanos, capítulo de número 9. Romanos 9, nós vamos estudar nesta manhã do verso 1 ao verso de número 9 também. Dois pastores conversavam quando o mais novo perguntou ao mais velho: como saber quem de fato é parte do povo de Deus? O mais velho, percebendo que dois meninos subiam numa árvore no seu quintal, disse ao mais novo: vamos lá fora. Quando se aproximaram, ele se dirigiu ao primeiro menino dizendo: filho, vamos lá, pule, eu vou segurá-lo. O menino ouviu, hesitou e não pulou. Ele se dirigiu ao segundo dizendo a mesma coisa. O segundo então pulou imediatamente, reconhecendo a voz de seu pai. Voltando-se para o pastor mais novo, o pastor experiente concluiu: é assim que funciona. O povo de Deus ouve a voz de Deus e confia. É uma boa ilustração, eu acho, sobre um assunto da maior importância, gente. Quem é o povo de Deus? Para evitar confusões e, sinceramente, até heresias, nós precisamos definir bem a questão. E isso, é claro, biblicamente. É o que queremos com a exposição deste texto. E para começar, eu quero ler com vocês o verso 6. O verso que nos coloca no coração da discussão. Romanos, capítulo 9, verso 6. O texto inspirado nos diz: não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo, eis a tua palavra. E agora que estamos diante dela, queremos repetir as palavras do salmista. Nós te rogamos, inclina os nossos corações para os teus estatutos, Senhor. E nos faça andar nos teus caminhos. Por favor. Nós te pedimos isso. Em nome de Jesus e para a glória dele. Amém. Para alguns estudiosos, a carta aos Romanos tem 3 partes basicamente: doutrina, capítulos 1 a 8, aplicação prática, capítulos 12 a 16, e enigma, capítulos 9 a 11. Segundo pensam, a seção intermediária nem sequer precisava existir, pois ela parece extremamente confusa. Eles questionam do que trata: da eleição dos gentios, da exclusão dos judeus ou da relação entre crentes e judeus? Eu tenho para mim que estão se esquecendo do contexto imediato. E vocês já sabem disso. Nós precisamos interpretar o texto dentro de seu contexto. Então lembrem-se do que acabamos de estudar. Paulo terminou o capítulo 8 de Romanos no topo da montanha do amor de Deus. Deus nos amou antes da fundação do mundo. Deus nos predestinou, nos chamou,
nos justificou e nos glorificou, de modo que nada, absolutamente nada pode nos separar do seu amor que está em Cristo Jesus. Foi o que ouvimos e é no que cremos. Mas alguém pode ter levantado a seguinte questão: Paulo, mas e os judeus? Não são eles povo de Deus também? E se são, por que não receberam a Cristo? Você diz que nada pode nos separar do amor de Deus, mas os judeus parecem separados agora. Alguém falhou? Deus falhou? E se falhou com eles, não falhará também conosco? Percebem a relevância da questão? Qual é a resposta do apóstolo? Aqui lemos. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Paulo está nos lembrando que o plano de Deus não falhou e também que Deus tem um único povo. De novo, como saber quem é o povo de Deus? Como defini-lo? Quais são suas características? Não se trata de uma resposta exaustiva, gente. Mas de acordo com este parágrafo, nós podemos dizer, em primeiro lugar, que o povo de Deus é sensível. Sensível aos incrédulos. Verso de número 1. O apóstolo escreve: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Para muitos judeus, Paulo havia se tornado, por causa de Cristo, um inimigo. Viam-no como um traidor, como alguém que abandonara Israel por completo, mas não era verdade. Paulo não está com raiva de seus parentes, nem sente hostilidade por sua nação, totalmente o contrário, ele os ama profundamente. E para provar isso, ele abre este capítulo com uma afirmação tríplice, que tem por objetivo remover qualquer suspeita. 1. Eu digo a verdade em Cristo. 2. Eu não minto. 3. Minha consciência o confirma no Espírito. O apóstolo quer que seus leitores saibam que ele está falando diante de Cristo, que está escrevendo sem exagero ou falsidade, e que tem o próprio Espírito de Deus por sua testemunha. Trata-se, como se pode ver, de um assunto caro para o apóstolo. Tão caro que no verso 2 ele declara: tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Essa é a verdade sobre o que Paulo sente por seus irmãos judeus. Grande tristeza aponta para o tanto que lhe pesava a situação deles. Constante angústia nos informa que a tristeza do apóstolo não passava, estava sempre lá, por perto, apertando o seu coração. Por quê, gente? Por que ele se preocupava tanto? Por que se entristecia tanto pelos judeus? A resposta começa a aparecer no verso 3. Quando ele escreve:
pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. Entenda, na ocasião, os judeus, ou muitos deles, é que estavam separados de Cristo. Só que, por amor aos de sua raça, o apóstolo estava disposto a trocar de lugar com eles. Ele sabe que não pode. Ele acabou de declarar que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Contudo, se fosse possível, por amor, Paulo faria. Ele se entregaria para ser amaldiçoado com a separação de Cristo, se pudesse ver os judeus salvos em Cristo. Foi a isso que um comentarista chamou de uma fagulha do amor substitutivo do Evangelho. E comentando a passagem, o pastor Timothy Keller escreve: este é um dos aspectos mais importantes, porém menos notados, de Romanos 9. A agonia emocional de Paulo por seus irmãos judeus. O que você me diz sobre isso? E o que será que podemos aprender com estes versos iniciais de Romanos 9? Que tal pensarmos no relacionamento com a família e os amigos não crentes? Por um lado, irmãos, nós precisamos recordar de algo básico. Nossos laços cristãos não anulam nossos laços naturais. Paulo ainda chamava os israelitas de irmãos, e ele até podia dizer que os amava. É como temos que proceder também. Não devemos nos afastar, não podemos rejeitar. Não precisamos deixar de amar e servir amigos e familiares porque eles não são crentes em Jesus Cristo. O contrário é que tem que acontecer. Nós precisamos amar e servir porque são amigos e familiares, e também, mas não só por isso, porque precisamos dar um bom testemunho de Cristo. Por outro lado, porém, por mais que os amemos, nós não podemos negociar o Evangelho. Vocês vão ver isso por toda esta sessão. Paulo está profundamente triste pela situação de seus irmãos judeus. Eles rejeitaram a Cristo e por isso se acham sob condenação. É triste. É de partir o coração, contudo, em nenhum lugar Paulo negocia o Evangelho. Tampouco devemos nós fazê-lo, gente. Nós amamos amigos e familiares não crentes. É triste saber que se acham sob a condenação do pecado. No entanto, por fidelidade a Deus, nós não podemos acomodar o Evangelho, adaptar o Evangelho para trazê-los. Nós precisamos ser fiéis. E se for o caso, e às vezes nós precisamos aprender a conviver com a tristeza de ver familiares e amigos incrédulos. Você pode orar por eles sempre que a tristeza surgir em seu coração. Você precisa pregar para eles sempre que a oportunidade surgir diante de você.
E você precisa confiar sempre na soberania de Deus. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe quem são os seus. Ele vai chamá-los por completo. Que tal pensarmos também a partir destes versos em nossa evangelização? Eu te pergunto, nossa abordagem se parece com a do apóstolo? Paulo está disposto a entregar a própria vida pela salvação dos judeus. E em parte era o que fazia mesmo, gastando-se por inteiro na causa do evangelho. Isso tem que nos lembrar, gente, que pregar o evangelho exige amor. E é uma tarefa difícil. Nós não podemos imaginar que é algo que só fazemos uma única vez na vida. Não. Às vezes temos que pregar, conversar e responder as mesmas perguntas por meses e até anos. Você está disposto a isso? Temos a paciência que é necessária para se evangelizar alguém? Lembremos de quando o evangelho nos alcançou, gente. Quantas conversas familiares e amigos tiveram conosco? Quanto investiram em nós? Quanto tempo levou? Quanto nos amaram? Para além de amor, notem que a abordagem do apóstolo é educada e sensível. Ele não abre o capítulo 9 acusando os judeus de cara. Ele abre este capítulo chorando por eles. Se chorássemos mais, se amássemos mais, se servíssemos mais, talvez tivéssemos mais ouvintes do evangelho. Nós não precisamos ser os chatos da turma. Nós podemos ser pessoas normais, pessoas que falam de futebol, de cinema, de família, de igreja e até de evangelho. Mas entenda, nem sempre você precisa pregar. Às vezes você só precisava ouvir. Você prega outro dia, irmão. Nem sempre você tem que iniciar a conversa evangelística. Às vezes você só precisa responder às perguntas de seus colegas. Nem sempre você precisa pregar tudo de uma vez só, num mesmo momento, num único dia. Você trabalha com essa pessoa? Você vai à escola com ele? Você pode pregar pouco a pouco, com sensibilidade, tato, paciência e amor genuíno. É o que precisa nos caracterizar, pois o povo de Deus, como Paulo, é sensível aos incrédulos. Em segundo lugar, nós podemos dizer que o povo de Deus é atento aos privilégios. O apóstolo ama seus patrícios. Contudo, como acabamos de ouvir, ele convive com uma profunda tristeza, uma angústia constante no coração. Por quê? O que faz a tristeza do apóstolo ser grande e constante? São os privilégios de Israel. Sobre eles, no verso 4, o apóstolo escreve: o povo de Israel.
Deles é a adoção de filhos. Deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Os irmãos de Paulo, os irmãos naturais, os de sua raça, são o povo de Israel. E deles, nos lembra Paulo, deles é a adoção de filhos. Geralmente nós pensamos na adoção como uma doutrina do Novo Testamento. Mas a verdade é, ela sempre esteve presente no Antigo também. Deus disse a Moisés e a Faraó: Israel é o meu primeiro filho. E Moisés disse aos israelitas: vocês são os filhos do Senhor. Deles é a glória divina. Paulo está falando das muitas manifestações da glória de Deus para Israel. Lembre-se, por exemplo, da nuvem de glória que os acompanhava no deserto. Ou da nuvem de glória que tomou o templo de Salomão no dia de sua consagração. Deles são as alianças. Deus, por meio de uma aliança, entrou em um relacionamento pactual com Israel, se comprometeu com ela. E como parte desta aliança, o Senhor deu a Israel lei, templo e promessas, respectivamente, um modo de vida, um caminho de adoração agradável e promessas cheias de esperança. E isso não é tudo, gente. No verso 5, Paulo continua: deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Deles são os patriarcas. Não pense só em Abraão, Isaque, Jacó e José. Lembre-se de todos os servos de Deus, por meio de quem o Senhor deu a Israel sua revelação especial, a palavra. Nada, no entanto, se compara ao que Paulo menciona por último. A partir deles se traça a linhagem humana de Cristo. Um comentarista coloca: este não é mais um privilégio dentre tantos. Este é o grande alvo de todos os privilégios que Israel recebeu. Todos existiram e apontaram para Cristo. Lei, culto e promessas falavam de Cristo e tinham por propósito preparar Israel para a sua chegada. Desde cedo os israelitas aprenderam que precisavam de salvação. E esta salvação lhes era apresentada continuamente nos sacrifícios do culto e nas promessas dos patriarcas. As promessas feitas por tantos ao longo de tanto tempo, enfim, se cumpriram em Cristo. E por isso o apóstolo João escreveu: aquele que é a palavra tornou-se carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória de Deus, como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Percebam, são muitos os privilégios de Israel. E todos tinham o propósito de levá-la a dizer com Paulo: Cristo, que é Deus acima de todos, seja Ele bendito para sempre. Só que, como sabemos, e como Paulo está destacando nesta sessão,
os israelitas desprezaram os seus muitos privilégios. Para usar as palavras do apóstolo João outra vez, Cristo veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Esse é o grande ensino desta passagem. E talvez seja o grande perigo que estejamos correndo. Antes de considerá-lo de perto, eu quero chamar sua atenção outra vez para o respeito do apóstolo. Ele não odiava Israel. Ele a amava e até podia reconhecer seus muitos privilégios. Então me escute. É assim que tratamos Israel também. Não sei se você já ouviu sobre isso, mas há quem diga que foi Lutero quem plantou no coração de Hitler as sementes do Holocausto. Alguém já ouviu isso? Dizem sobre Lutero todo tipo de coisas. Claro que não é verdade. Ao fim de sua vida, Lutero disse mesmo algumas coisas sobre os judeus, no modo que não era incomum para as polêmicas da época. Só que, ao início de seu ministério, Lutero escreveu um ensaio sobre a dívida da Igreja de Cristo para com os judeus. E sua grande mensagem é o que nós precisamos lembrar sempre. Nós não temos nada à parte da herança de Israel. Deles são todos os privilégios do Antigo Testamento, e todos estes apontavam para o nosso Salvador. Tenhamos respeito. Respeito é o que precisa caracterizar nosso relacionamento outra vez com os incrédulos. Nós não devemos nem precisamos colocá-los em um pedestal de glória à parte de Cristo. Se o fizermos, vamos encher seus corações de orgulho e talvez nos esqueçamos de sua maior necessidade na vida: salvação em Cristo Jesus. Dito isso, irmãos, nós não devemos nem precisamos menosprezar os dons que Deus lhes concedeu. Nós podemos apreciá-los, usufruir deles, podemos aplaudi-los e até louvar a Deus por sua infinita graça. Deus distribuiu dons não só com sua igreja, mas com toda a humanidade, para o bem de toda a humanidade. Chamamos isso de graça comum. Voltando agora à questão mais pessoal e central do texto. Nós não podemos menosprezar os privilégios que recebemos. Diferentemente de Israel, nós temos que estar atentos para ver e usar bem tudo que Deus tem repartido conosco. Espiritualmente falando, nós recebemos muito, gente. Crianças e adolescentes que estão aqui, vocês provavelmente estão crescendo em famílias piedosas. Jovens e adultos, nós estamos crescendo em uma igreja saudável. Sabe o que é isso? Isso é pura graça de Deus. O que vamos fazer com estes privilégios? Vamos usá-los ou desprezá-los? Você vai ouvir seu pai atentamente quando ele lê a palavra para você antes de dormir? Você vai ser grato a Deus por sua mãe que ora por você e lhe serve todos os dias? Vamos valorizar este momento de culto semanal, irmãos.
Vamos nos esforçar para durante a semana nos encontrarmos com irmãos mais maduros para aprender a palavra. Vamos gastar também com boas leituras e bons eventos teológicos. Ou vamos desprezá-los? Ou será que não tememos viver o que Israel viveu, o que tantas igrejas saudáveis ao longo da história viveram? Vamos aproveitar agora. E o que dizer dos nossos privilégios materiais, gente? Casa, comida, trabalho, dinheiro, etc. Não são todos os seres humanos deste planeta que desfrutam das graças que nós desfrutamos. De novo eu te pergunto, vamos usar bem estes privilégios ou vamos desprezá-los? Usá-los bem para o crente é empregá-los para o bem do próximo e para o louvor de Cristo. Vocês viram isso? Os privilégios dos israelitas apontavam para Cristo e deveriam ter levado os israelitas ao louvor de Cristo com Paulo. Cristo, Deus acima de todos, Ele é bendito para sempre. Seja escrevendo um sermão, ou cantando uma música popular brasileira, ou levantando um prédio como um pedreiro, nós precisamos empregar o que recebemos de Deus, também para o bem do próximo, e sempre para o louvor de Cristo, nosso Deus e Salvador. Que assim seja, irmãos. Que estejamos atentos aos privilégios que temos por pura graça. Para terminar, nós ainda podemos dizer à luz deste texto que o povo de Deus é criação do próprio Deus. Se os israelitas foram alvos de tantos privilégios, esta é a pergunta que Paulo vai discorrer várias vezes nesta sessão. Por que não receberam a Cristo? Por que seus corações se endureceram para o Salvador? A resposta, que é a grande mensagem desta primeira parte do capítulo 9, está no verso que lemos mais cedo. Verso 6. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Veja, não foi Deus que falhou, não cumprindo a sua promessa. Na verdade, como Paulo está explicando, sempre existiram dois povos dentro do mesmo povo de Israel: Isaque e Ismael, Jacó e Esaú, Salomão e Absalão. Os que acolheram as promessas do Salvador no Antigo Testamento e os que receberam o Salvador no Novo são parte do Israel espiritual. Os que desprezaram os privilégios no Antigo Testamento e os que rejeitaram a Cristo no Novo são parte apenas do Israel político. Um é o verdadeiro povo de Deus, o outro é apenas Israel, nação. Essa é a grande proposição de Paulo aqui. E ele passa a prová-la a partir dos versos 7, 8 e 9.
nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho. Não sei se você percebeu, mas duas frases aqui estão entre aspas. São citações. O apóstolo está se valendo de Gênesis para provar seu ensino. Na primeira citação, que vem de Gênesis 21, Deus faz distinção entre Isaque e Ismael. Na segunda, que vem de Gênesis 18, Deus promete o nascimento de Isaque. E se não se lembra, na ocasião, quando ouviu a promessa, Sara riu, pois pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, será que ainda terei esse prazer? Tendo ouvido a Sara, Deus disse a Abraão: por acaso existe alguma coisa impossível para o Senhor? Marque minhas palavras. Na primavera eu voltarei, e Sara terá um filho. É claro que Deus cumpriu com sua palavra. E assim ele ensinou a Abraão e Sara o que eu e vocês precisamos lembrar, ou quem sabe aprender pela primeira vez. O povo de Deus não é criação humana, força de Abraão, inteligência de Sara e ajudinha de Agar. Lembram-se disso? Ismael. Não. O povo de Deus é criação de Deus. Milagre de Deus, operado em um homem já idoso e no ventre de uma mulher estéril. Isaque nasceu por poder de Deus. Você entende isso? Então não se engane sobre algo tão sério. Deus só tem um povo, e Ele o conhece perfeitamente. Nem todos os descendentes de Israel são Israel. Não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Na teologia nós chamamos isso de igreja visível e igreja invisível. E o ensino é: nem todos os membros da igreja visível são de verdade membros do povo de Deus. Só são membros do povo de Deus de fato aqueles que são membros da igreja invisível. Nós podemos enganar os homens, pai, mãe, marido, mulher, pastor, amigos, mas ninguém jamais conseguiu enganar a Deus sobre o estado espiritual de seu coração. Deus conhece o verdadeiro Israel. Ele sabe quem é a verdadeira igreja de Cristo. Não digo isso, amigo, para assustá-lo. Eu o digo para alertá-lo sobre algo que terá repercussão eterna. Você é mesmo povo de Deus. Como saber? Não basta ser filho de crente. Levantar a mão uma única vez não é suficiente. Fazer a chamada oração do pecador não lhe garante absolutamente nada, amigo. Então, como podemos estar seguros de que somos povo de Deus? O apóstolo está nos ensinando que o povo de Deus é criação espiritual do próprio Deus.
E Jesus ensinou a Nicodemos, se lembram de João 3? Que para entrar no reino de Deus, nós precisamos nascer de novo por obra do Espírito. Já aconteceu com você? Se de fato nascemos de novo no interior, se de verdade Deus criou vida espiritual no nosso coração, do lado de fora o que acontece é, nós nos voltamos do pecado para Deus. Não totalmente, isso chama-se santificação, mas imediatamente. Nós começamos a desprezar o que amávamos antes, nossos ídolos e nossos pecados. E nós passamos a amar progressivamente, é verdade, cada vez mais, o que antes desprezávamos: Cristo e o seu reino. Se tornam nos nossos corações a pérola de maior valor. É pelo que precisamos procurar, gente, a fim de estarmos seguros de que somos verdadeiramente povo de Deus. E se somos povo de Deus, eu lhes digo, vamos insistir na pregação da palavra de Deus. É claro, precisamos ser educados, respeitosos com amigos e familiares não crentes. Mas também precisamos pregar a palavra sempre que possível. Sabe por quê? Porque a vida espiritual nasce no coração e se desenvolve ali por meio da palavra criadora de Deus. O mundo veio à existência pela palavra de Deus. O vale de ossos secos de Ezequiel tornou-se um poderoso exército por meio da palavra de Deus. E como vamos ler em algumas semanas, Romanos 10:17 declara: a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Vamos pregar a palavra, irmãos. Sejamos educados, sejamos sábios, mas que jamais nos falte a palavra em nossas conversas, em casa, no trabalho e na escola. Nós não temos o poder de criar vida espiritual no coração de seu ninguém, mas nós temos a responsabilidade de pregar a palavra, esperando em Deus, no tempo oportuno, segundo a sua soberania. Se assim Ele decidiu antes da fundação do mundo, Ele vai gerar vida espiritual no coração dos nossos filhos, cônjuge e amigos não cristãos. E para terminar, eu ainda quero dizer, vamos insistir na doutrina da eleição, gente. Eu sei que ela é difícil, mas longe de criar problemas como alguns insistem, essa doutrina nos ajuda a manter o evangelho da graça no centro das nossas vidas e da nossa pregação. Nós não somos salvos por nossos esforços, não somos salvos por nossas obras, não somos salvos porque somos bons, nós somos salvos por graça de Deus. Por graça Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, e por graça, no presente, Ele nos dá vida espiritual no coração, o que prova que somos de fato seu povo. Pura graça de Deus. De novo eu te pergunto, você já é parte deste povo?
voltando ao início, o povo de Deus se parece com o menino que ouviu a voz do Pai e se lançou em seus braços. É o que todos nós precisamos fazer hoje. Ouvir a voz de Deus e crer. Ouvir a voz de Deus e confiar em suas promessas. Ele cuidará de seu povo. Ele salvará o seu povo. Por todo o Antigo Testamento, através de todos os privilégios de Israel, Deus estava prometendo salvar o seu povo. E então, ao início do Novo Testamento, José, um israelita, ouviu do anjo: Maria dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Creia, confie, abrace a palavra de Deus no coração. Jesus nasceu para salvar seu povo, e ele o fez morrendo por nós na cruz do Calvário. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, declara, e com isso eu termino: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, Cristo, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Curve a sua cabeça comigo, feche os seus olhos e faça uma oração respondendo aquilo que você ouviu, confiando na voz de Deus pela primeira vez para a sua salvação, confiando na voz de Deus pela 10ª vez para a sua santificação.